Vamos lá, então, o assunto de hoje vai ser a preposição at. A gente já fez aí nas semanas anteriores a preposição on e a in e on, né? Na verdade, nessa ordem. E hoje a gente vai fechar com a at, esse primeiro ciclo das preposições. E aí, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. E aí a gente vai na próxima aula a gente vai estudar as três de uma vez. Então, in, on e at, numa comparação. Então vai ser uma aula para fazer só comparação entre as três e depois na outra aula, outra semana, a gente vai para as próximas preposições que eu estou pensando aqui, provavelmente será for e depois o to. São duas preposições que também causam confusão. Beleza? Bom, vamos lá então, vamos para a preposição at. Vocês me digam aí nos comentários se vocês estão conseguindo enxergar a lousa aqui. Importante que vocês enxerguem a lousa. O pessoal que está aí no Instagram, a live está no YouTube. Então, o link está no meu último story. Vai lá no meu story, nos meus stories, no último é um link aqui para a live. Vai lá, que aqui eu estou no YouTube, eu estou compartilhando a tela. Então, a preposição at, ela tem, diferente da preposição in, da preposição on, que você percebe já na sua essência as relações de tempo e espaço, você já percebe ela claramente lá. A preposição at, ela não surge, quer dizer, ela surge, ela tem o espaço também, obviamente, mas ela já vai para um lado um pouco diferente. Então, na essência do significado da preposição at está a ideia de interação. Então, uma coisa está interagindo com outra. A gente tem também a noção de ocupação ou mesmo lugar, mesmo ponto no espaço ou proximidade. Essas três ideias são as ideias centrais da preposição at. Então, ela vai ter a ideia de interação, essa é a principal para a gente aqui, a ideia de interação, e depois a ideia de ocupar o mesmo ponto no espaço e a ideia de proximidade. São essas três ideias principais dela, e todas as relações que a preposição at gera, são, têm origem nisso, como a gente vai ver aqui hoje. Até meu pai tá online aí, tá na live aí, pai. Seja bem-vindo aí. Eu tô no YouTube, na verdade. Aqui eu só tô aqui no Instagram para chamar atenção. Tá lá no meu story lá, vai lá. Então, vamos lá. A preposição, a ideia de interação da preposição at, como que ela funciona na relação de espaço? Então, a primeira relação que a gente vai estudar aqui sempre é a de espaço, né? Porque é a que dá origem, e geralmente dá origem às outras, é a relação espacial. E dentro da relação espacial a gente tem os subtipos, né? Então a gente tem aqui a ideia de posição exata, alguns exemplos aqui. Então, ó, at the center of the circle, no centro do círculo, isso é uma posição exata. Depois nós temos we'll meet you at the entrance. We'll meet.
É o with you at the entrance. Nós encontraremos você, nos encontraremos com você na entrada. O que que esse uso do at aqui diferencia do uso do in, do on lá na relação espacial? Que aqui nós temos num lugar, num ambiente, um ponto específico dele. Não é o ambiente como um todo. Por exemplo, quando nós usamos a preposição in, a preposição in enfatiza aquela ideia de uma coisa estar dentro da outra. Então, não é necessariamente, não é um ponto específico. Quer dizer, não é que não é necessariamente, não é um ponto específico. Você fala in the building, então tudo que está dentro dos limites do prédio é, está inserido dentro dessa relação. Nós dizemos in the building. Agora, com o at, a gente quer achar um ponto específico lá dentro. Então, no centro do círculo ou at the entrance, na entrada. Ali é um ponto específico do lugar. Não é um ponto abrangente do lugar, né? Como seria com in, por exemplo, que enfatizaria ali um lugar abrangente. Negócio que não está muito legal na edição aqui do texto. Não está muito bacana ainda. Então, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio. Paciência. Certo? Então, o espaço vai ser a posição exata. É por isso que nós usamos com um endereço, né? Endereço completo, número, rua e número. Vai ter isso daí também. Depois nós vamos para a ideia de localizações extremas, pontos extremos. Então, aqui nós temos extremos, só que tem um ponto, tem uma nota importante aqui, sem contato, ou sem enfatizar o contato. Não sei se vocês se lembram, mas lá quando a gente estava na aula de on, o on também pega as superfícies, que são extremos, né? Superfícies são extremos. São as faces, né, exteriores de algo. Por isso que a gente viu lá, on the top, on the bottom, on the sides e in the middle. E o middle está envolvido, está no meio da coisa. Então, dá mais a ideia da preposição in. Porém, com o on, você vai usar quando tiver... Peraí, deixa eu fechar. Aí, fechou. Você vai usar o on quando houver contato, né? Lembrando que o on, além da ideia de superfície, ele dá a ideia do contato de uma coisa apoiada na outra. Então, com o on, você enfatiza o contato. Com o at, você não enfatiza o contato. Ou seja, pode ser usado no sentido metafórico, que nem aqui tipo, no topo da hierarquia, por exemplo, pode ser usado com at, pode ser usado com on também. Mas quando aqui a gente diz, por exemplo, ó, at the bottom of the sea, no fundo do mar, o que que ele quer dizer com isso aqui? At the bottom of the sea. Está no fundo do mar, mas não no chão. E aí a gente usaria o on, aí é o contato. Está no fundo no sentido aqui que há uma escala. Então, tem o começo lá em cima, o topo, o meio e o fim. Ele está no fundo, não em contato com o chão necessariamente. Não é isso que ele enfatiza. Ó, quem está aí no Instagram, o link para a live no YouTube está no meu último story. Entrar nos meus stories, vai lá até o final e o último story tem o link para a live no YouTube. Beleza? Seguindo aí com a relação espacial. Como é que vocês estão aí no YouTube? Vão comentando aí se vocês estão entendendo. Daqui do Zoom não vejo os comentários. Tem que sair do Zoom e entrar no YouTube. Então, de vez em quando eu vou lá ver. Tá. Aí nós temos aqui a ideia de proximidade, como eu mencionei, né? Proximidade ao redor. Vou colocar aqui vizinhança, na verdade. Vizinhança. Então, com a ideia de uma proximidade ou uma vizinhança de algo, estar ao redor de algo. Exemplos. He's sitting at the table. Está sentado à mesa. Não está sentado sobre a mesa, né? On, nem muito menos in, né? Dentro da mesa, que daí seria impossível. Então, at the table é o correto. The carriage is at the door. A carruagem está à porta, está na porta, mas no sentido de estar ali nas vizinhanças. Então, quando a gente usa at the table, é ao redor, é muito próximo, mas é vizinho. E at the door, ali como o carriage is at the door,
também está próximo, está ao redor da entrada, da porta. Agora, veja só, que antes de a gente prosseguir aqui, que a ideia de interação, ela principalmente nessa última aqui, que dá a ideia de proximidade e vizinhança, ela está muito evidente, porque você usa o at the table quando a sua relação com a mesa é a relação de uso, quando você está usando a mesa para aquilo que ela serve, né? Sei lá, para comer ou para trabalhar, né? Então, a relação de interação. Quando nós dizemos que o at tem na sua essência essa relação de interação, quer dizer que o in ele tem uma coisa mais passiva. Então, he is in the building, ele está no prédio. Então, o prédio é mais passivo, ele está parado ali e o sujeito está dentro dele. O on também, on the road, por exemplo, está nessa estrada é passivo em relação, ele não há uma interação direta com a estrada, digamos assim. Agora, o at, não, o at é como se houvesse de fato uma interação. Aquilo é um instrumento, está sendo usado de instrumento para a pessoa. Então, essa é a ideia do at, né? Que está presente na maior parte das relações, né? Não em tudo, mas numa boa parte das relações que ela cria. Vamos seguir aí. Ó, quem tá no Instagram aí, vai lá pro YouTube. Tá no meu story, no meu último story. Está o link para a live. Pois nós temos aqui a ideia de medida, intervalo, mais ou menos definido. Você vê que o at ele não é necessariamente a questão da precisão. Nós usamos essa definição. Lucas entrou aí no Instagram. O link está no meu último story. Vai lá nos meus stories. O último story tem o link para a live no YouTube. Estamos no YouTube. Então, olha só. Não é que necessariamente o at ele dá essa ideia de precisão. Não necessariamente. É mais a questão instrumental, né? Na aula de comparação eu vou explicar isso daí. Vou explicar isso melhor, na verdade, né? Então aqui uma frase maior aqui, ó. Even in the most violent storms, the waters probably come at the depth of 90 or 100 feet. Então, o que que está dizendo a frase aqui? Mesmo nas mais violentas tempestades, a água é provavelmente calma na profundidade de 90 ou 100 pés. Então, uma medida ou um intervalo mais ou menos definido, a gente não tem um número exato ali preciso, mas está ao redor. Mas veja só que coisa aqui. Por que que é usado aqui o at? Por que que o at é usado aqui? Ele é apropriado para isso? Não seria in? Poderia ser in também, não estaria tão ruim, mas como esse at aqui, veja só, como essa informação que é introduzida pelo at, ela tem na sua intenção uma utilidade, quer dizer, nessa profundidade dá para fazer tal coisa. Nessa profundidade o negócio é calmo. Então você usa o at porque a informação tem uma finalidade estrutural, uma finalidade instrumental, perdão, não estrutural. E aí lá atrás nós temos lá in the most violent storms, nas mais violentas tempestades. Por que que é lá in? Porque aqui a tempestade não é algo com que você interage, é algo que você usa, um instrumento. Essa informação ela pode ser útil para, sei lá, um submarino, sei lá, até que profundidade vai um submarino. Pode ser útil para um submarino, por exemplo. Agora, a tempestade aqui, ela é um ambiente, ela é um lugar quase, né? Ó, quem tá no Instagram aí, o link está meus stories, no último story. Vai lá no último story, clica lá no link que daí vocês vão pro YouTube. Bom, certo? Estão entendendo isso daí? Vão deixando aí os comentários no YouTube para eu saber se vocês estão acompanhando. Como diz a coachaiada por aí, né? Faz sentido para você? Seguindo.
Aí nós temos o movimento. Movimento em direção de. Esse aqui é um uso muito comum do at, inclusive. Mas o contra, né? Em direção de, mas não indo, como fazer, não indo ao encontro, mas indo contra. E aqui estão vários verbos que usam, que tem por regência a preposição at. Por que usa at nessas regiões? Ó, quem está no Instagram aí, vai lá no YouTube. O link está no meu último story. Só entrar lá nos meus stories e pegar o último. Por que que a gente tem a preposição at, então, nesses casos? Porque a relação que é criada aqui é uma relação de interação. Volta lá a ideia de interação. Então, look at the moon. Olhe para a lua. Qual que é a relação criada aqui, né? A lua, ela é o alvo, ela é o objetivo do verbo olhar. Ela é como se fosse ali o ponto final. Não é estar na lua, né? Obviamente, né? É look at. Você vai usar esse at ali porque há essa interação. Então, o verbo olhar, ele exige algo que é olhado. Bom, não exige necessariamente, né? Mas enfim, ele pode exigir algo que é olhado. Então, você tem um objeto, tem uma interação aí, de um agente e um objeto. Então, nós usamos o at em muitas dessas situações, não sempre, mas em muitas. Então, shot at a mark. Shot at a mark. Atirar num alvo, né? Ali você tem também essa interação, né? Tiro vai pegar, vai ir naquele ponto. Shot at a mark. Mesma coisa ali, to aim at the sun. Mesma ideia, to strike at a ball. To knock at a door. Veja só, por que não on? Sendo que a interação é entre superfícies ali, como diz a preposição on. Esse é um caso, knock, é um caso em que você pode usar as duas, na verdade, né? As duas estão certas aqui. Mas como o at tem essa relação mais de interação, mais instrumental, ele acaba sendo preferido em algumas situações. Ó, quem está aí no Instagram, live aí no Instagram. A live está no YouTube, na verdade. Então vocês vão lá nos meus stories, no último story, vocês vão encontrar o link para a live aqui no Instagram, aqui no YouTube, perdão. Seguindo, deixa eu ver como é que vocês estão nos comentários, nos comments. Seguindo então, próxima relação aqui é a última espacial, é que a gente tem aqui a ideia de por meio de, em inglês é o through, né? Por meio de, aqui no movimento de entrada, em entrada ou saída. Então veja só, o por meio de aqui é a passagem, por onde uma coisa entra ou por onde a coisa sai, tá? Vamos lá, vamos de exemplo. Oh, caramba, paguei o negócio aqui, pô. Atrapalhado mesmo, hein? Por meio de, como que é? De entrada e saída, né? Entrada e saída. Entrada ou saída. É. Então veja só, primeiro exemplo, smoke came out at the windows. A fumaça, né, saiu pela janela, poderia ser traduzido na janela, pela janela. Pela janela é mais adequado, eu acho. Qual outra preposição poderia ser aqui? A preposição through, né? Through the windows. Não tem problema, porque o through, ele tem a ideia de por meio de, através. Então, essa ideia de passagem é própria da preposição through, como a gente vai ver quando a gente for estudar a preposição through. Mesma coisa serve para outra aqui, ó. Essa aqui eu tirei do Poe, inclusive, do Raven, que é do The Raven, do poema The Raven do Poe.
Ele diz assim, "'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door." Então, algum visitante, né? Solicitando entrada. Agora aqui a gente pode entender que a pessoa está na porta, seria ali a proximidade, ou pedindo entrada pela minha porta. Há as duas possibilidades aqui. Honesty shines in the face. Esse aqui eu tirei do livro dos conectivos lá. Honesty shines in the face, but villainy peeps out at the eyes. Então a honestidade brilha na face, mas a vilania preta sai, né, pelos olhos. Agora veja só. Por que o at não through? O through poderia ser usado em todas essas situações, se considerar essa aqui do Paul, que ele está falando que a pessoa está pedindo entrada pela porta, está pedindo para entrar pela porta, não que a porta é uma localização, né, da pessoa, embora seja também, mas não é isso que ele está enfatizando, ele está querendo dizer aqui que ela está pedindo para entrar pela porta, tá? Se for essa a ideia, então aqui tranquilamente poderia ser substituído pelo through. Por que que não? Por que que ele usa o at? Porque quando você usa o at nessas situações, tem alguma coisa que é o meio, né, de passagem de algo, você está enfatizando o lugar por onde a coisa vai entrar ou sair, e não o ato de entrar ou sair. Então a atenção fica concentrada no quê? No meio, no instrumento de entrada, no instrumento de saída. Aí vem o at. Então aqui é uma questão de ênfase que a preposição dá numa coisa ou em outra. Certo? Vamos seguir então. Agora a gente vai para tempo. Vocês estão acompanhando aí? Deixem aí nos comentários para saber se vocês estão acompanhando. Beleza, então vamos agora para a relação de tempo. Se eu consigo colocar de lado aqui, fica tudo uma página só, né? Fica mais organizado. Tempo. Então nós temos no tempo é pouca coisa, momento exato. Por que que o at então usa momento exato? Porque o momento exato de alguma coisa, né, a hora, né, no fim das contas é a hora ou algum período do dia ou algum momento do ano que seja reconhecível, facilmente reconhecível, né, não seja uma coisa ambígua, seja sempre o mesmo, por exemplo. Porque, de novo, o at dá aquela ideia de que de interação de instrumento. Então, como é que você vai usar algo? Como é que você vai usar uma informação que não é precisa? Então, ali o exemplo: The train will leave at 2 p.m. Ele partirá às 2 da tarde. Por que que tem que ser o at aqui? Porque essa é uma informação que ela é útil. É uma informação que abre para a ação, para a interação. Então, aqui tem que ser 2 pontos, né? Então, não pode ser o on, né? Pode ser o on ou o in, alguma coisa assim. Seguindo, depois nós temos o durante o curso. Então, durante, a ideia de durante, período. O que tipicamente é do in, porque traz aquela noção de uma coisa na qual você está inserido dentro, né? Dentro da qual você está inserido. Então, isso é mais típico do in, não do at. Assim acontece aqui, ó. Vamos entender o que está acontecendo. O night, veja só, ele, a rigor, é uma informação precisa. Quem está aí no Instagram, o link para o YouTube está no meu último story. Vai lá. Então, o night, a rigor, ele é uma informação precisa. Por quê? Porque ele não entra naquela comparação, naquela divisão, que é a clássica divisão de morning, afternoon e evening. Não entra aí. O night não entra aí. O night entra na divisão
daylight e night. Originalmente é daí que ele vem. Não tá mais aqui. Originalmente é daí que ele vem. E o que que é night? Night é quando tá escuro. E o que que é day? É quando tá claro. Então, em outras palavras, a palavra day enfatiza o período produtivo do dia. E a palavra night enfatiza o período de descanso do dia, o fim das atividades. Por isso que tem aquela história do quando você chega, quando que você fala good evening e good night para a pessoa. Good evening é quando está chegando e good night é quando está saindo. Não é exatamente por conta disso, mas é porque quando você fala good evening é a divisão entre morning, afternoon e evening que tem por por critério partes do dia em termos de duração, não em termos ao que você faz com aquilo lá, mas não, ou seja, não é em termos de utilidade, não é em termos de interação, mas em termos de apenas período. Então, morning é aquele período que vai da meia-noite a 11h59 da manhã, e depois afternoon, depois evening, e aí vai. Agora, o day e o night são pensados no que você faz com aquilo. Por isso que é night, eu falei day, night, é day ou daylight e night. O day é o período do dia que dá para você usar para trabalhar, para fazer alguma coisa, porque está claro. E o night é aquele período do dia que não dá para você usar para fazer nada, porque está escuro, não dá para enxergar, só resta descansar. Então, a ideia de utilidade na divisão day e night, né, está ali. O que não está no morning, afternoon e evening, que é apenas uma divisão baseada numa duração, não no que você faz com aquilo. Então, tanto que, independente de estar claro ou escuro, você vai considerar um negócio morning, afternoon e evening igual. Tem país em que fica, sei lá, horas escuro ou horas claro. Quem está aí no Instagram, o link está no meu YouTube, o link está no YouTube é bom, o link está nos meus stories. Estão entendendo isso daí? Então, a relação, a ideia de uh, interação ou de utilidade está na divisão do day e do night. E por conta disso, uh, é, e por conta disso, o uso é o at. Então, to lie awake at night, que aqui está falando, é ficar acordado, né, à noite, ou deitar, né, ficar deitado, acordado, jazer acordado, alguma coisa assim. À noite, quer dizer, no período em que você deveria estar descansando, você fica acordado. The matter is at present circumstance. Então, o assunto está na circunstância presente. Circunstância presente para o contexto da pessoa que está ouvindo isso é uma coisa, é uma informação precisa, né? Circunstância presente. Não tem o que especificar mais do que isso. Beleza, seguindo então, agora nós vamos para os usos mais esquisitos ali, que derivam também da ideia de espaço, principalmente, mas a gente já está classificando aqui, né? Já criou o hábito aqui de a gente classificar como outros. Eu vou até fazer o seguinte, vou colocar esse aqui, ó, tempo aqui, e a gente abre uma coluna para o outros, que ela é grande. Vamos lá. Então, a primeira situação diferenciada aqui é ocasião, causa. Essa aqui é importante, hein? Ocasião, causa, instrumento. Ocasião, causa. Esses nomes que vocês estão vendo aqui são nomes que eu coloco uma separação mais ou menos minha, mais ou menos das gramáticas e tal. Então, não é um negócio rígido, tá? Você pode classificar diferente, mas o que importa é a ideia essencial está por trás aí, né? Está guiando o negócio. Instrumento. E melhor de tudo é em resposta a. Isso aqui é muito importante, da resposta, da reação. Isso aqui é muito importante, isso aqui é típico do at. Por que esse negócio fica recuando aqui? Pô, vai pra lá. Tá, bem se fique pra lá, senão não vem pra trás, não. Aí fica voltando. Negócio chato. Mas vamos lá, os exemplos.
Nossa, ele tá colando aqui, ele cola em outra fonte. Enfim, acertar aqui. Aí. Então, primeiro, at the signal the attack was made. Ao sinal, o ataque foi feito. Veja, por que que at? Nessa situação aqui, o at ele representa não o agente de algo, o que age, o que faz alguma coisa, porque quem acrescenta agente é a preposição by. Fala, Fer, beleza? Tá aí no Instagram. O link, a gente tá no YouTube. Vai lá nos meus stories. O último story é o link para a live no YouTube. Vem pro YouTube aqui, porque é aí que eu tô compartilhando a tela. Porque no Instagram não dá para compartilhar. Então, por que que é at? Né? E por que que, primeiro, por que que não é o by aqui? Né? A frase diz, ao sinal, o ataque foi feito. Então, o sinal, esse sinal, né, que alguém deu, provocou, não que provocou o ataque, mas foi o que fez com que a pessoa que atacou atacasse. Então foi ali o gatilho, digamos assim. Mas não foi o agente do ataque. Isso é importante. Não é o agente do ataque. Porque o agente é acrescentado pela preposição by, não pela preposição at. Então o at ele vai acrescentar não um agente, mas uma ideia de causa também, que é a ideia da reação. O que causou aquela reação? O que causou a reação? O que causou a inclinação àquele ato? Você está dando para entender aí? Vamos ver o próximo exemplo lá. Pleased at ou angry at something. Então, aqui é mais no sentido de ocasião, né? Pleased seria agradado, né? O cara está agradado, ou contente com, ou nervoso com alguma coisa. E por último não, tem mais exemplo aqui. Mais um exemplo aqui. É um exemplo que eu peguei de um poema que eu li esses dias, inclusive, com um aluno, que é o The Follower, do Seamus Heaney, poeta irlandês. Mas esse aqui, ó, The horses trained at his clicking tongue. Nesse exemplo, qual que é o contexto aqui, né? Tá falando do sujeito trabalhando no arado, e aí strain é como que fazer força, né? Puxar. Então, o clicking tongue seria a língua, o clique da língua, né? O estralo da língua. O pessoal dá um estralo com a língua. Então, o que acontecia aqui? Os cavalos estavam como que adestrados para responder a fazer mais força, né? Quando eles ouviam o clique da língua, né? Quando o sujeito estralava a língua, os cavalos puxavam com mais força. Era uma reação deles, né? Eles estavam adestrados, que nem cachorro, né? Você adestra cachorro lá a reagir a certos comandos. Então, os cavalos estavam adestrados a isso. Só que a preposição aqui, ó, é at. At his clicking tongue. Então, o som do estralado da língua gerava essa reação nos cavalos. Não, não é o som que fazia o movimento. Os cavalos, não, a gente aqui são os cavalos. Mas digamos assim, a inclinação, o que fazia eles responderem dessa forma era o clicking tongue. Então, isso tem que ser introduzido pelo at. Fala pessoal do Instagram aí, estou no YouTube, hein? O link está no meu story. Aliás, no último story. Certo? Então, como é uma coisa veja a ideia de interação aí, né? Como há uma interação, de novo a preposição at. E por último, nós temos aqui dentro dessa primeira categoria, né? Every man alone is sincere. At the entrance of a second person, hypocrisy begins. Então, todo homem sozinho é sincero. À entrada de uma segunda pessoa, a hipocrisia começa. Então, a pessoa sozinha lá é sincera, honesta, e quando tem uma outra presente, aí começa a falsidade. O que importa aqui, ó, at. Esse at não está introduzindo um momento, um tempo. Quer dizer, neste momento, não é isso. Apesar de coincidir com isso também. Mas não é isso que ele está enfatizando. O que ele está dizendo é que ao entrar uma outra pessoa, quer dizer, como reação à entrada de outra pessoa, a hipocrisia começa. Então, é uma reação. Vocês estão entendendo aí? Manda aí nos comentários para saber se vocês estão acompanhando.
Seguindo aqui, então, estamos acabando. Na verdade, tem mais, hein? Ah, não, dá para acabar, acabar em tempo, sim. Eu achei que ia acabar faltando tempo, mas não. Vai dar certinho, vai dar redondinho aqui. Então, se vocês têm dúvidas aí, já podem ir mandando aí no chat, que daí depois, quando eu terminar aqui as duas últimas categorias, eu já vou lendo ali. Então, nós temos a ideia de grau, taxa e valor. Então, olha lá. Era dólar a yard. Yard é a medida, né? Jarda. Então, temos ali por $1 a jarda. Quer dizer, sei lá, a pessoa pode estar se referindo a um terreno que ela comprou, alguma coisa assim. Comprei por $1 a jarda. A jarda. Por at a dollar a yard. Quer dizer, esse foi o critério, esse foi o grau, esse foi a taxa usado. De novo, a ideia de interação. Repare que a preposição in e preposição não caberiam aqui, que foge muito. Porém, caberia a preposição by ou a preposição for. Então, esse aqui é um daqueles casos, assim como o caso do through lá atrás, em que o at é sinônimo de outras coisas, de outras preposições. Porém, ele sempre vai dar uma enfatizada no meio, porque ele tem essa relação instrumental. Então, ele sempre dá uma enfatizada no meio, no método, no meio do instrumento. Enquanto que outras preposições podem dar ênfase em outra coisa, como buy, aqui buy a dollar yard daria ênfase não no meio, né? Mas na quantidade, de repente. E aí tem outras exemplos aí, né? Interest at 6%. Interest aqui, nesse contexto, significa juros. Então, 6% a 6%. At least, at most, at any rate, famosas expressões at least, at most, significa, entra nessa coisa aqui, quer dizer, no mínimo, no máximo. Então, vem dessa noção de um grau, uma taxa, um valor. E a velocidade, né? They were driving at 80 kilometers per hour. Então, estavam dirigindo a isso, nessa taxa. Bom, vamos para o último. Aqui nós temos uma gama bem grande de situações que até fica difícil resumi-las, né? Colocá-las todas sob o mesmo título. Quer dizer, não sob o mesmo, mas um título claro, né? Então, vou colocar aqui como outros. Dentro do outros tem o outros, olha só que maravilha. Muito disso vai ficar bastante claro nas comparações, tá? Por isso que a gente vai fazer uma aula só de comparação entre o in, on e o at. Isso é importante, que é a próxima aula. Aí fica um pouco mais claro. Então, lá, temos at college, at work, at prayer. Então, no colégio, na universidade, na verdade, no trabalho, em oração. The country is at war. O país está em guerra. We were at his mercy. Estávamos. Aqui a gente teria até que em português acrescentar alguma coisa, acredito, mas estávamos à mercê da sua misericórdia. We are at your service. Estamos a seu serviço. Então aqui, service com S aqui, com C. Então aqui o que acontece? Qual que é o sentido do at aqui? Quando nós usamos com lugares que a gente frequenta com um certo hábito, como college, work, por exemplo, ou home, he is at home. Quando nós usamos essa preposição com esses lugares, o que a gente está enfatizando ali? Esses lugares, a gente não está se referindo a eles como o prédio. Então, não estamos nos referindo como prédio, como lugar físico. Estamos referindo a um lugar de uma atividade específica que a gente faz. Então, no que faz no college? Estuda, né? Bom, deveria, né? O que faz no work? Trabalha. O que faz no home? Aí, sei lá, descansa, enfim. Então, a ideia de
interação, de instrumento, quer dizer, o college é um lugar que você usa para estudar, o work é o lugar que você usa para trabalhar, e assim vai. Está ali. Se você usa in aqui, você tira a ideia, você esvazia a noção de interação, então eu estou agindo, estou fazendo algo ali, estou interagindo com o que aquilo é, né? E você traz a noção de ambiente. Então, você vai dar aí, sai a noção por exemplo, college, in the college ou at college. Se você tira o at, põe in, você tira a noção de interação, então a ideia de um lugar, ambiente de estudo, e você traz a noção de ambiente, quer dizer, de prédio, de edifício. Inclusive, você pode até usar ali como com a ideia de por exemplo, se você com a ideia de instituição, você vai falar, eu estudei nesta instituição, nesta escola. Se você está ali diante do prédio da escola em que você estudou, mas não é mais a mesma escola, mudou de nome, mudou tudo. Mudou, não é mais a mesma escola, só é o mesmo prédio, mas não é mais a mesma escola. O ideal é você usar in, porque você estudou naquele prédio, mas não naquela instituição. Se você está diante do novo prédio da sua escola, da sua antiga escola. Você não estudou naquele prédio. Quando você estudou, estava lá no outro prédio. Mas você está diante do novo prédio. Aí o ideal é você usar o at, porque você está se referindo à instituição, não ao prédio. Tá entendendo? A gente vai ver isso de novo na aula de semana que vem, que é a comparação in, on, at. Mas é basicamente isso. Prayer. Prayer aí é uma atividade também. Então, at prayer. The country is at war. O país está em guerra. Veja só, por que at war? Você pode usar in war, mas aí não vai ter, vai enfraquecer a noção de atividade, de interação, de atividade, de instrumento, de ação. Então, se o país está em guerra, você está dizendo que o país está causando, não que necessariamente ele começou a guerra, mas ele está agora engajado nessa atividade. Se você diz, por exemplo, we are in a war, estamos em uma guerra, você está colocando a guerra como um ambiente dentro do qual você está inserido. Então, vai dar uma ênfase na ideia de passividade. Como assim, ó, eu estou vivendo minha vidinha aqui e de repente a guerra chegou até mim, então a guerra está ao meu redor, mas não sou eu quem estou engajado na guerra, eu só estou envolvido, ela passou por mim aqui, né? Chegou onde eu moro. Dá para perceber? Por isso que é normal usar at war quando lá atrás, o the country, ali no caso, o sujeito, quando ele é o agente, o que está engajado na guerra, aquele que está fazendo guerra, né? We were at his mercy, mesma situação, né? Quer dizer, está nessa condição, estamos à mercê dele, e mercê não é mercy, tá? É que não tem, a gente teria que colocar isso aqui, mercy é misericórdia. We are at your service, nós estamos nessa condição, à sua disposição, ao seu serviço. Beleza? Bom, é isso. Vocês têm dúvidas aí? Mandem no chat do YouTube. Se não, se não tiver dúvidas, eu vou encerrar aqui. Eu vou dar um jeito de compartilhar como isso aqui não vai ficar mais exclusivamente nas plataformas, agora isso aqui vai ficar de fato, vai ficar para valer no YouTube. Vou deixar lá. Eu vou dar um jeito de compartilhar os prints com vocês. Eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Aí esse aqui ficou bacaninha, ó, ficou bem arrumadinho e tal. Eu vou dar um jeito de compartilhar isso com vocês. Não sei como ainda, mas ou talvez um- uma nuvem aí, não sei. Bom, então se ninguém vai mandar uma pergunta aí, ninguém tem dúvidas. Se ninguém tem dúvidas, eu vou encerrar, hein? Se vocês ficarem com alguma dúvida depois, pode mandar lá no Instagram também, né? Quase todo dia eu abro caixinha de pergunta, então dá para vocês mandarem lá caso vocês tenham alguma dúvida. Beleza? Bom, então é isso. Uma boa noite a todos e até
semana que vem com a nossa aula de comparação do indo, on e do at. Um abraço aí e boa noite.